A videoaula de hoje trata sobre agregação e estrutura do solo. A agregação e estrutura do solo é o processo oposto do processo de dispersão, visto na nossa primeira videoaula, que refere-se então nessa questão da dispersão à quantificação das frações de areia, silt e argila. Bom, o que nós vamos ver hoje refere-se à floculação das partículas de areia, silt e argila do solo. Essa floculação ela se dá por forças de atração e de repulsão que são dependentes então das condições físico-químicas do meio que se encontra. Qual é o objetivo no processo de floculação? É encerrar ou parar a suspensão de argila. E esse parar ou suspender o processo de suspensão da argila se dá através da adição de cátions polivalentes, como alumínio, por exemplo, cálcio ou magnésio, ou então o aumento da concentração eletrolítica. Quando isso ocorre, então, o encerramento da suspensão de argila para o processo de dispersão, eu tenho a floculação. E é na floculação de argila o primeiro passo para manter, então, a agregação do solo, que nada mais é do que a organização das partículas de areia, silt e argila em estruturas mais complexas, que a gente chama de estrutura do solo. Dentro dessa questão da estrutura e agregação do solo, então a gente pode imaginar uma condição de campo, onde eu tenho aqui então cultivos, nesse caso aqui milho, e a ação das raízes em profundidade no perfil do solo. Essas raízes se concentram logicamente na proporção mais superficial do solo, mas também atingem camadas em maior profundidade, até 30, 40, 50 centímetros ou mais de profundidade. E aqui ao lado então representa um maciço de solo, mostrando então o efeito das raízes no processo de agregação do solo. Então aqui identificado pela lâmina do bisturi, mostrando que essa porção mais escura aqui superficial foi então formada por ação de raízes do solo, na qual ela uniu as partículas de areia, silt e argila. E essa porção mais maciça aqui, que contempla menor quantidade de raízes, então, aqui então predominou processos aí de floculação mais a nível de partícula mesmo, ainda sem ação de raízes, sem ação de matéria orgânica. Todo esse maciço de solo aqui, ele é composto, na verdade, por vários agregados de diferentes tamanhos. Então aqui estão alguns agregados de diferentes tamanhos, na escala então de 1 centímetro aproximadamente. Esses aqui não contêm raízes, ao passo que nesses embaixo, então aqui agregados menores, aí, então de meio centímetro, com grande quantidade de raízes. E essas raízes aqui, ao longo do ciclo produtivo das diferentes estações de cultivo, vai incrementando então tanto o teor de matéria orgânica no solo, quanto favorecendo o processo de agregação desses solos. O que vem a ser a estrutura do solo, então? Eu posso tomar como base o termo estrutura do solo e tentar gerar uma definição, analisando, então, um maciço de tijolos jogados em um monte, comparando, então, depois com uma parede erguida. Então, nessa relação entre os tijolos unitários aqui, e após eles organizados em uma estrutura sustentando uma parede, eu posso definir a agregação do solo. Então, esses tijolos isolados aqui seriam as partículas de areia, silt e argila, que, sem ter uma força, uma ação cimentante entre eles, eles não têm forma, nem dimensão, e nem arranjo. Quando eu coloco, então, essas estruturas aqui, os tijolos, um em cima do outro, eu faço a ligação entre eles por cimento, neste caso aqui, então, o cimento estaria representando matéria orgânica de raízes, eu tenho sim, então, uma definição de forma dessas partículas, aonde permite então criar espaços aéreos, que no caso aqui então seriam os espaços entre uma parede e outra. Então dá para fazer uma analogia simples e hipotética com a estrutura do solo, analisando então tijolos isolados e após então sustentando uma parede. Nesse sentido, existem uma série de definições que abordam a estrutura do solo. As mais simples estão aqui apresentadas. No primeiro caso, seria uma condição física do material do solo, expressa pela dimensão, forma e arranjo das partículas sólidas e poros a elas associados, que seria então aquela representação baseada na relação entre os tijolos isolados e a parede construída. Uma outra definição bem simples diz que a estrutura do solo seria o arranjo das partículas e sua aglomeração formando agregados maiores. Também está correta, mas é uma definição bem simplista do processo de agregação. E uma outra definição que eu particularmente tenho maior afeição é a terceira, que diz que a estrutura do solo
refere-se à agregação das partículas primárias do solo em unidades estruturais compostas e que são separadas entre si por superfícies de fraqueza. Isso então seria uma definição um pouco melhor, onde eu tenho lá as frações de areia, silt e argila. Elas são frações unitárias que, quando unidas, então formam um complexo, então formam uma condição unida que tem forma, arranjo, dimensão, e isso aqui então gera espaços porosos. E essas partículas aqui, esses espaços porosos agregados um ao outro, eu posso separá-los pelos planos de fraqueza. Essas partículas de areia, silt e argila, elas se mantêm unidas então pela ação da argila, carga negativa, junto com cálcio, magnésio, então seriam cátions, e também por ação da matéria orgânica do solo. Bom, como se formam os agregados do solo? Basicamente, os agregados do solo eles são definidos a sua formação em duas etapas. A primeira seria a aproximação e arranjo entre partículas, e a segunda, então, a estabilização, como a gente viu e comentamos em aula prática no laboratório. A primeira fase, que seria a aproximação e arranjo de partículas, dá-se inicialmente pelo processo de floculação de argila. Então, para ter a formação dos agregados, obrigatoriamente eu preciso que ocorra no solo a floculação de argila. A argila dispersa ela tem que encerrar o processo e tornar floculada. Senão, os demais processos, embora ocorram, quando eu tiro a ação da força que predomina sobre os demais processos, eu volto a ter a argila dispersa. Então, o processo de floculação ele é importante sim nesse motivo. Um segundo ponto, então, dá-se pela desidratação ou secagem do solo, que isso gera a aproximação entre partículas. Então, imagine que eu tenho um poro e dentro desse poro eu tenho água. Na medida que essa água vai saindo do poro, o que acontece? Essa água diminuindo o seu teor dentro do poro, a sua quantidade, ela tensiona, ela aproxima o poro uma parede da outra. Então ela puxa os poros para dentro. Esse efeito de tensionar o poro para dentro gera essa aproximação entre partículas e, por consequência, então, eu tenho um auxílio nessa aproximação e arranjo das partículas, que é uma das etapas que formam os agregados do solo. Junto com isso, concomitantemente, eu tenho o efeito mecânico das raízes, que age sobre duas formas. Uma fazendo pressão sobre as partículas e outra, então, retirando a água do solo. Então, imaginem que tem uma planta, essa planta extrai água do sistema poroso do solo. Na medida que ela extrai água do sistema poroso, diminui o seu teor e auxilia no processo de desidratação ou secagem do solo. Concomitantemente, atrai junto consigo cátions, cálcio, magnésio, potássio. Esses cátions não são absorvidos na sua essência, em sua totalidade, pela planta, e ficam junto ali dentro do poro, fazendo então com que haja uma maior ligação entre uma partícula de argila e outra, então formando as pontes de cátions, que auxilia na formação de agregados, por exemplo. E junto com isso a raiz vai crescendo. Esse crescimento das raízes faz com que gere uma pressão mecânica, empurra uma partícula sobre a outra e com isso aproxima elas, melhorando então ou auxiliando no processo de agregação do solo. Concomitantemente a esses efeitos, tem a ação dos micro-organismos. Então, no caso, por exemplo, da microbiota, minhocas, hifas de fungos e outros materiais, e outros micro-organismos. De que forma as minhocas atuariam? Liberando os tais dos coprólitos. Vocês vão ver o que é isso em microbiologia. Que são as substâncias então já processadas pelas minhocas, e isso então auxilia ainda mais no processo de agregação. Assim como os fungos auxiliam na questão da estabilização e da aproximação por meio de suas hifas. E além disso, então, eu posso ter a primeira fase, que é a aproximação e arranjo de partículas, tendo com base na união de microagregados. Então, uma partícula de argila se uniu a uma outra por uma ponte de cátion, por exemplo, um cálcio ligando uma partícula de argila a outra. Isso já é um microagregado. Quando esse microagregado se une a um outro, eu tenho então um microagregado só com um tamanho um pouco maior. Então, essa união dos microagregados aqui também auxilia no processo de formação de agregados. Bom, o segundo processo trata da estabilização desses agregados inicialmente formados. Essa estabilização é dada pelos agentes cimentantes, que aí nós temos então a quantidade de argila e de cátions, então não só quanto a quantidade de argila e de cátions, mas também o tipo de argila mineral. Então geralmente não é uma regra, mas argilas minerais 2:1, por exemplo, aí, vermiculita, esmectitas, tem um poder um pouco maior de cimentar esses agregados, mas volto a dizer, isso não é uma regra, tá?
Cátions, quanto mais cátions eu tenho no meu solo, então mais cálcio, mais magnésio, isso auxilia até um certo ponto na estabilização dos agregados formados. Forças eletrostáticas, que são as forças de Van der Waals, auxiliam a nível de partícula nessa estabilização inicial de uma partícula com a outra, então auxilia para que esse agregado formado se mantenha unido. A ação da matéria orgânica, então, são os polissacarídeos e ácidos úmicos. Esses materiais, além de servir de fonte de alimento para os micro-organismos e, por consequência, então, estimular a produção de substâncias úmicas, auxiliar a produção de mais polissacarídeos e, com isso, então, melhorar a população microbiana que está no solo, ou então a população de fungos que ali se encontram, e com isso, então, melhorar a estabilização desses materiais. Aqui está colocado abaixo, que seria a ação mecânica das hifas e a produção de compostos orgânicos. E também a vegetação, então, que por meio da ação das suas raízes e a adição de material tanto em superfície quanto em subsuperfície, então carbono orgânico via palhada ou via as raízes, auxilia então nessa decomposição e concomitantemente vira então energia para os micro-organismos, que auxiliam então na maior produção de matéria orgânica e por sua vez então auxiliam tanto na formação quanto na estabilização dos agregados formados. Demais informações e um texto um pouco melhor embasado vocês podem encontrar no Moodle. Por favor, acessem esse material e leiam ele, que está uma informação bem mais mastigada sobre isso. Aqui nós temos então uma imagem mostrando uma sequência, um processo sequencial de formação dos agregados, onde eu tenho lá então partículas de argila e óxido de ferro com alguma coisinha muito simplória de matéria orgânica, que seriam então a união desses materiais, formariam então agregados com menos do que 2 micrômetros de diâmetro. Então eu posso sim, inicialmente lá no solo, só com partículas de argila, ter a formação de agregados. Eu não preciso ter a ação da matéria orgânica. Então, somente no processo de floculação de argila, eu poderia ter a agregação do solo. Na medida então que eu saio dessa condição aqui de agregados muito, muito pequenos, que é a união de partículas menores que 2 micrômetros, seria partículas de argila, então duas partículas de argila unidas, eu tenho então os submicroagregados, que é uma formação um pouco mais complexa, que envolve então areia, fio de argila, mais matéria orgânica. E esses agentes ligantes, então, matéria orgânica, são compostos orgânicos persistentes no solo, cátions polivalentes, como cálcio e magnésio, argila e óxidos de ferro, por exemplo, ou de alumínio. Isso leva então a ter agregados na escala de 20 micrômetros, até 20 micrômetros. Acima disso, a união de vários submicroagregados leva então a ter os meus microagregados, que são também constituídos por partículas individuais e aglomerados de submicroagregados. Além disso, então, auxiliam nisso aqui os pelos articulares, as hifas e fungos, polissacarídeos expelidos pelas raízes e substâncias produzidas então por micro-organismos durante o processo de decomposição da matéria orgânica do solo. Isso então gera agregados aí de uma escala menor que 250 micrômetros. E acima disso, então, eu tenho a união de vários microagregados, a formação de macroagregados. Esse sim, para ter o seu processo de formação concluído e estabilizado, obrigatoriamente eu preciso da ação de raízes de plantas, que está indicado aqui por essa coloração mais laranja. Então, independentemente do tipo de solo que eu tenho, do tipo de manejo, a formação e a estabilização dos macroagregados estão relacionados especificamente, em grande parte, pela ação, então, não só de hifas e fungos, mas sim também de raízes. Isso aqui é uma estabilização da natureza biológica e vai dar agregados, então, maior que 250 micrômetros de tamanho, tá ok? Bom, tudo isso acontece na natureza de maneira direta. Então, eu tenho lá a ação do Sol, as plantas que vão absorvendo o CO2 da atmosfera, fazendo o processo de fotossíntese, então retirando a água do solo, e vai então tendo a formação desde os submicroagregados, passando pelos microagregados, e hifas de fungos e raízes, então chegando nos meus macroagregados do solo. Então aqui eu posso fazer uma representação um pouco melhor de todo esse processo, mostrando então aqui que eu tenho um microagregado, todo ele aqui eu tenho a raiz da planta, e hifas de fungo atuando. Se eu der um zoom, então, numa escala um pouco menor do que 3 mm, 10 vezes menor, 0,3 mm, eu consigo ver aqui a raiz da planta, a hifa de fungo com o esporo aqui colocado, e se eu der um zoom um pouco maior ainda, eu consigo chegar nas frações de areia, fio de argila, matéria orgânica, argila
e matéria orgânica em transformação dentro desse processo, e um zoom um pouco menor, então 1000 vezes menor comparado com o primeiro, eu chego até então os óxidos de ferro ali, ou material orgânico, então fazendo as suas ligações aqui pelas suas cargas elétricas representadas por esses domínios de argila e matéria orgânica. E aqui embaixo então só mostrando em escalas vista em microscópio eletrônico, microscopia eletrônica, então aqui o esporo do fungo e aqui a hifa do fungo, então de fato lá no solo atuando na ligação de uma partícula com a outra. Aqui já um emaranhado de hifas e fungos e aqui um detalhe um pouco maior então desta hifa de fungo fazendo a ligação de um agregado, de uma argila, por exemplo, com outro material no solo. Como é que a gente pode avaliar a estrutura do solo? Então eu posso avaliar a estrutura do solo de diferentes pontos de vista. Dois dos principais que a gente vê na agronomia são sob o ponto de vista pedológico, que envolve então o tipo de agregado, qual é o tamanho desse agregado, ou seja, a classe que ele se enquadra, e qual é o grau de desenvolvimento desse agregado. Se ele se deu em desenvolvimento, o tamanho dele, entre aspas, cresceu mais vertical ou mais horizontal. Então eu posso também avaliar dessa forma, pelo grau de desenvolvimento. Ou então, sob o ponto de vista do manejo do solo, que isso então poderia me dizer com base no seu potencial de capacidade de uso do solo, que nada mais é do que está relacionado a entender o primeiro processo, que seria o ponto de vista pedológico, o tipo, o tamanho e o grau de desenvolvimento dessa estrutura formada. Esse primeiro processo aqui, o pedológico, vocês vão acabar vendo ele com maiores detalhes quando chegar na parte de gênese e formação dos solos, que é no próximo semestre do curso de agronomia. Então aqui só representando o que eu tenho em termos de estrutura, eu posso ter lá então um solo com uma estrutura mais granular ou grumosa, então aqui consigo representar agregados, nessa condição aqui mais arredondados, permeados por uma grande quantidade de raízes de plantas, olha aqui, ó. Então isso aqui, essa condição granular ou grumosa, você vai encontrar nos primeiros centímetros de solo, aí, 10, 15 centímetros de solo. Esse tipo de estrutura aqui. Posso também encontrar agregados do tipo blocos subangulares. Então está aqui representado um bloco subangular, um agregado aqui colocado. O que são blocos subangulares? Os ângulos formados, eles não são um ângulo reto, eles são mais arredondados. Então também podem ser permeados, por exemplo, por raízes. Posso ter então outra condição, que seria outro tipo de agregado, que seria agregados da forma laminar, colocados como fosse folhas de caderno, um em cima do outro, em forma lâmina. Então aqui representado no perfil de solo por essas fendas. Então a disposição das partículas de argila são como fossem folhas de caderno, um em cima do outro. Isso gera um empacotamento mais denso no solo, uma menor porosidade, quando eu comparo, por exemplo, com essa condição granular ou grumosa. Posso ter também um arranjo, um tipo de agregado prismático, então aqui está representado um agregado prismático, sobe aqui a definição dele, retorna para cá. Aqui está colocado uma escala que vai então de 10 até 14 centímetros, ou seja, esse agregado aqui tem 4 centímetros de altura, então geralmente esse tipo prismático ele ocorre em áreas de solo alagado, que vocês vão encontrar esse tipo de agregados aqui, ou então ainda blocos angulares, mostrando que os ângulos, as arestas do agregado, ele pode ser bem fendilhado, bem agudo, o que caracteriza blocos angulares. Ou uma condição colunar, onde eu tenho então como fosse olhar, fazendo uma comparação com uma flor de couve-flor. E eu olho na parte de cima, então eu vejo aqui pequenas estruturas que são delimitadas por umas rachaduras, e em profundidade então eu tenho um agregado desenvolvido mais vertical e menos horizontal. Tudo isso vocês vão ver melhor em gênese do solo. Aqui eu só mostro uma representação onde é que vocês podem encontrar esse tipo de agregado no solo. Isso aqui então nos primeiros 20 centímetros de solo, isso aqui em camadas mais profundas de solo em torno de 30 a 35 centímetros. Aqui também abaixo aí dos 20 centímetros vocês vão encontrar esse tipo de agregado também. Uma pergunta que eu faço para vocês é: o manejo do solo pode alterar a estrutura do solo? Então a gente viu lá em textura do solo que o manejo não pode alterar a textura do solo, mas o manejo pode afetar, pode alterar a estrutura do solo, sim. Então fatores que afetam a estrutura do solo: a longo prazo eu poderia ter mudanças no clima, por exemplo.
aquecimento do planeta em 1 grau ou 2, ou resfriamento na mesma proporção, eu poderia ter o quê? Uma aceleração do processo de decomposição da matéria orgânica, ou o contrário, um aumento do teor de matéria orgânica no solo em função da redução da temperatura. Isso, então, ao longo do tempo, a longo prazo, poderia ter reflexos na questão de agregação do solo e dos processos envolvidos no processo de agregação. Também posso mudar a atividade biológica do solo. Então, quando eu altero a atividade biológica do solo, acelero os processos de decomposição, por exemplo, aumentei a temperatura, aumenta a velocidade de reações desse material que está aqui no solo, aumenta a decomposição da matéria orgânica. Então, alterando a atividade biológica, eu posso acelerar ou não, ou frear o processo de formação de agregados. E práticas de manejo de cobertura do solo. Então, a curto prazo, isso é mais problemático. Por quê? Eu posso ter um preparo convencional de solo, onde eu tenho a desestruturação completa daquele maciço de solo, ou então o oposto, o plantio direto, que tem o mínimo revolvimento do solo. Então, nessa condição de plantio direto, onde eu somente mexo no solo na linha de plantio, nesta condição eu preconizo sempre a formação de agregados. Sai de agregados bem pequenos até agregados grandes. Ao passo que aqui, todo o trabalho que eu fiz de plantio direto anteriormente, em 1 ou 2 safras eu termino todo esse processo. Eu levo a ter somente agregados pequenos por uma alta mobilização do solo que desagrega esse maciço de solo. Assim, um solo então com boa cobertura suportaria melhor as condições adversas, não comprometendo o desenvolvimento das plantas no futuro, que seria essa condição aqui colocada. Então, quanto melhor eu manter, quanto maior for o tempo que eu mantenho o solo coberto, eu estou dando melhores condições para as plantas se desenvolverem. A estrutura do solo relaciona-se com a retenção e redistribuição de água no solo. Então, quanto melhor for a minha estrutura do solo, maior vai ser a retenção de água nesse solo e também a redistribuição dessa água armazenada de volta para a planta. Também relaciona-se com propriedades mecânicas do solo, por exemplo, resistência mecânica à penetração e deformação, então suportar mais carga ou menos carga, então comparando a passagem de um trator sobre o solo. Também relaciona-se com a densidade e com a porosidade, então geralmente solos que têm uma maior densidade, por consequência, terão menor porosidade, e isso é um reflexo de compactação do solo. Também relaciona-se com a germinação de sementes no solo, ou seja, solos mais compactos tendem a ter maior resistência no processo de germinação das sementes, e com isso então eu posso ter problemas de crescimento de plantas, ou de estabelecimento das culturas no campo. E também tem a ver com o processo de erosão do solo. Então, quando o solo está descoberto, o impacto da gota da chuva, por exemplo, aqui representado nessa imagem, atinge o solo, gera uma ruptura do agregado, e essas partículas aqui então são dispersas longe uma da outra. Aqui está mostrando uma outra imagem. Esse processo aqui então de impacto da gota da chuva sobre o agregado, quebra desse agregado e espalhamento das partículas, gera então o que a gente chama de selo. Então, o que vem a ser o selo superficial? Nada mais é do que a desagregação do solo pelo impacto da gota da chuva e alinhamento das partículas uma ao lado da outra. Esse selo ele se forma e impede o fluxo de água em subsuperfície. Quando esse selo seca, nós temos a crosta, que está aqui representada por essa imagem. Então, o que vem a ser a crosta superficial? A crosta superficial é o selo formado, só que agora seco. Então, a crosta nada mais é do que o selo quando seco. Isso aqui, então, forma uma lâmina de 2, 3 milímetros, altamente resistente, que impede, dificulta a germinação de sementes, como está aqui mostrando. Isso aqui, então, tem N implicações no campo a nível de manejo de solo, manejo de plantas de cobertura, manejo de plantas daninhas, resistência ao crescimento de plantas e assim sucessivamente. E aqui em cima uma outra imagem mostrando então uma camada de solo altamente densa e abaixo uma camada de solo então não desestruturada. Então aqui eu tenho total desestruturação do solo e aqui não foi afetado pelo tráfego de máquinas. Então nessa condição aqui possivelmente tenho aqui maior densidade e menor porosidade quando eu comparo nessa outra condição que está logo abaixo. Aqui rapidamente uma relação, então mostrando uma relação entre a estabilidade de microagregados, então agregados menor do que 53 milímetros, e algumas propriedades do solo.
Então a gente viu lá que os agregados do solo são formados pela união de argila, pela matéria orgânica, por óxido de ferro. Então aqui está representando, se você lembrar da primeira aula nossa, aquelas equações que eu mostrei para vocês, o efeito que cada um desses componentes, carbono orgânico, argila, o tipo de ferro aqui, está fazendo no processo de agregação. Então se nós olharmos aqui, duas coisas saltam aos olhos, que o carbono orgânico ele representa 80% no processo de agregação. Lembra da primeira aula o que significava o R ao quadrado? O coeficiente de determinação quer dizer que a estabilidade dos microagregados está sendo respondida em 80% aproximadamente pelo teor de carbono orgânico no solo. Quanto maior o teor de carbono orgânico no solo, maior vai ser então a estabilidade dos microagregados. E junto, consequentemente, também o tipo de óxido de ferro que está aqui colocado. Então isso aqui mostra ferroxalato, no caso aqui. Vamos pensar assim, óxido de ferro de maneira geral, para ficar mais fácil de ser entendido nesse momento. Vocês vão ver essas variações aqui em genes do solo. Então óxido de ferro de maneira geral representam aí 59% dentro do processo de agregação, mostrando que quanto mais óxido de ferro eu tenho no meu solo, então maior seria a probabilidade desses microagregados serem estabilizados, eles serem estáveis. Aqui alguns resultados mostrando a relação entre o teor de carbono orgânico e o diâmetro médio ponderado de agregados do solo, DMP, em um argissolo vermelho, na letrinha A, então nessa condição aqui, e a distribuição de agregados em classes de tamanho para dois sistemas de manejo, na condição B aqui. Então vamos olhar primeiro essa condição A, aqui representada. Tá? O que nós temos aqui? Então, no eixo X, nós temos o teor de carbono orgânico do solo, leia-se matéria orgânica do solo, de uma maneira bem simples. E aqui no eixo Y, o diâmetro médio ponderado em milímetros. Leia-se aqui, então, o tamanho dos agregados. Dentro aqui, então, tem uma série de pontos e uma linha que está mostrando ascendente. Bom, então vamos esquecer primeiramente essas letrinhas que estão aqui dentro colocadas. O que nós temos aqui? Uma equação. Y igual a 0,6129 mais 0,1702x, com R ao quadrado de 0,9. Então, o que nós temos aqui? Como é que a gente lê o gráfico? Lembra da primeira aula nossa lá? Na medida que eu aumento o teor de carbono orgânico no solo, por consequência, eu tenho também um aumento do diâmetro médio ponderado dos agregados, ou seja, do tamanho dos agregados. É isso que está mostrando, olha aqui. A linha está aumentando. Então, aumento o teor de carbono orgânico, aumenta também o meu diâmetro médio ponderado dos agregados. Vamos olhar agora dentro do gráfico, tá? Nós temos o que aqui? Uma série de letrinhas com alguns números. Essas letrinhas aqui com esses números estão aqui embaixo especificadas o que significa cada um, tá ok? Então, vamos fazer bem simples o seguinte. Vamos olhar aqui, nós temos o PC e PD. Então, PC é preparo convencional, PD é plantio direto. Então vamos olhar onde é que estão os PCs. Ó, preparo convencional, preparo convencional, preparo convencional, preparo convencional. Acima disso, tudo plantio direto. Então a gente vê que o preparo convencional ele se localiza nessa posição mais abaixo do gráfico. E o plantio direto na condição mais acima. Isso aqui mostra o quê? Que olha, o preparo convencional, então por mexer bastante no solo, faz com que eu não consiga ter agregados maior do que 3 milímetros, por exemplo. Tá ok? Então, o preparo convencional ele revira muito o solo, ao passo que o plantio direto ele não mexe no solo, então mexe o mínimo possível, somente na linha de semeadura, e eu consigo ter agregados acima de 3 milímetros de tamanho. Tá ok? Vamos um pouco mais fundo agora. Aqui. Vamos dar uma olhadinha o que significa nas letrinhas. Ó. A barra M significa aveia, milho. E aqui, então, aveia mais vica ou ervilhaca, como alguns conhecem, milho mais calpica, feijão. Então, vamos esquecer o que significa o nome das letrinhas aqui. Vamos fazer mais simples. Vamos ler o seguinte. Ó. Aqui eu tenho duas culturas. Aqui eu tenho duas culturas. Aqui eu tenho 4 culturas. A mesma coisa aqui de cima. Ó. São as mesmas culturas. Ó. Aveia, milho. Ó. Aveia, milho. Aveia, milho. E assim aqui. Ó. 4 culturas aqui. As mesmas 4 culturas aqui. Então, o que eu posso tirar no primeiro momento? Vamos olhar onde é que está aqui. Ó. Preparo convencional com 2 culturas. Estão vendo? Então, aqui. Ó. 2 culturas aqui, 4 culturas aqui. Então, o que eu observo? Que quando eu coloco mais culturas no solo, ou seja, faço vários cultivos, então eu coloco aveia, coloco uma outra
cultura em si, ou seja, faço uma sequência com várias culturas num ciclo de manejo, eu tenho uma melhoria na minha agregação do solo. Aqui, dentro do preparo convencional, por exemplo, aquelas que têm 4 culturas apresentam agregados maiores quando eu comparo com 2 culturas somente. Olha aqui, ó. Aveia, milho, aveia, milho. Tá? Olha o que acontece agora no plantio direto. A mesma situação, olha aqui, ó. 2 culturas está aqui, 4 culturas estão aqui. Então eu noto que se eu colocar 2 culturas ou colocar 4 culturas, aparentemente, aqui na média, eu não tenho efeito muito positivo nessa questão de melhoria de agregação. Por que não? Porque eu tenho aqui só o preparo, só o plantio direto por não mexer no solo, ele já melhora bastante a minha condição de agregação. Agora, o que eu tenho aqui? Ó? Se eu coloco mais cultura no solo, aqui, ó, 2 culturas aqui, 4 culturas aqui. Opa, colocando mais culturas, é maior a quantidade de raízes que eu tenho no solo atuando, raízes atuando no processo de agregação, é maior o que ainda? Maior a quantidade de palha que coloco na superfície, e por consequência, mais matéria orgânica no solo, maior aqui a matéria orgânica, maior a agregação também. Tá? E esse 0N, 130N significa nitrogênio, então 0 nitrogênio, 180 nitrogênio, 0, 180. O que eu observo aqui? Ó? Que com 4 culturas, se eu colocar ou não colocar nitrogênio no solo, com 4 culturas, eu não tenho efeito nenhum no processo de agregação. Aqui, um caso, até ocorreu um pouco menos. A quantidade de agregados foi menor quando eu comparo 0 nitrogênio com 180 de nitrogênio. Isso aqui tem um efeito na questão do balanço carbono-nitrogênio das culturas. Não cabe a nós entrar nesse detalhe agora. Vocês vão ver isso lá em Biologia do Solo. O efeito das relações CNs na decomposição da palhada. A mesma coisa aqui colocada. Então, de maneira bem simplista, nesse gráfico aqui, o que eu quero que vocês entendam? Aumento do teor de carbono orgânico no solo, aumento do diâmetro médio ponderado. Ponto. Esse é o primeiro assunto. Por quê? Porque o carbono orgânico atua lá no processo de formação de agregados. Então, tem que explicar como ele atua. Já falamos lá atrás, vocês podem olhar nos textos. Depois, não adianta eu fazer um espetáculo, um monte de rotação de culturas, se eu continuo fazendo o quê? Preparo convencional do solo. Então, o primeiro processo é o quê? Parar de fazer preparo convencional do solo. Isso já automaticamente faz com que eu melhore a minha questão de agregação, torna os agregados maiores, mais estáveis. E depois, se eu melhorar ainda por cima a minha rotação, fazer um plantio com várias culturas, então, no verão, eu posso usar milho, ou então feijão calpi, ou então poderia ser soja. No inverno, usa uma aveia, mais uma ervilhaca. Eu vou melhorar a minha condição de solo, tanto em cobertura, palha em superfície, quanto no tipo de raiz. E isso então é benéfico para o meu sistema de cultivo, pensando na agregação do solo. Tá, ok? Se olharmos para a segunda situação aqui, o que mostra também, ó, limites de classe de agregados no eixo X, porcentagem da massa de solo no eixo Y. Isso aqui seria o que? Vocês lembram da aula do laboratório, que nós pegamos aquele solo, colocamos na peneira, naquele conjunto de peneiras e chacoalhamos ele? Aí eu falei para vocês, bom, se nós colocarmos 1 kg de solo aqui e for chacoalharmos, vamos ver quanto de cada fração de agregado vai ficar retido na peneira. Aí a gente faz aquela divisão, então, quanto ficou retido na primeira peneira pelo total que eu coloquei. É isso que estamos falando aqui, ó, porcentagem da massa de solo, e aqui o limite das classes de agregados. Então isso aqui seriam as minhas peneiras que eu fui colocando no solo. Então eu coloquei essa aqui que era a primeira em cima e essa aqui a última embaixo. Passei por aqui 1 kg de solo. O que eu faço agora? Eu vejo quanto ficou retido de agregado nessa fração, quanto ficou nessa e assim por diante. E vou quantificando. Então eu tenho aqui 2 sistemas de cultivo. Ó. Preparo convencional com 2 culturas, 0 de nitrogênio. Plantio direto com 4 culturas, 130 kg de nitrogênio. O que eu observo aqui de maneira geral? Em ambos, convencional ou direto, eu tenho agregados pequenos? Tenho, está aqui eles colocados. Estão vendo? Só que sempre o plantio convencional tem mais agregados pequenos quando eu comparo com o direto. Agora, olhem para cá. Quando eu vou aumentando o meu tamanho de agregados, quando eu chego lá em agregados de quase 5 milímetros de diâmetro, eu tenho agregado grande quantidade de agregados grandes no preparo convencional? Não tem, olha aqui, ó, fica em 20%. Ao passo que o direto eu dou um salto gigante. Então o que eu quero mostrar para vocês aqui? Que o plantio direto, ele é muito bom quando envolve várias rotações de várias culturas, no caso aqui, e coloco um pouco de fertilizante nele, aqui representado por 130 kg de nitrogênio, e eu tenho agregados pequenos,
estão aqui eles. Agregados médios, estão aqui eles. E agregados grandes, estão aqui eles. Então eu consigo ter todos os tipos de agregados em quantidades significativas, o que melhora, então facilita o meu fluxo de água, de ar, de armazenamento de água dentro do solo, quando eu comparo com o preparo convencional do solo, que eu não tenho agregados grandes numa quantidade suficiente para melhorar meus fluxos de água e de ar no solo. E sim, eu tenho grande quantidade de agregados o quê? Pequenos e médios, o que é desfavorável num primeiro momento. Se vocês querem ler um pouco mais sobre esse trabalho, vocês procurem na internet aqui, ó, Conceição 2006. Vai aparecer então a tese de doutorado dele, que trata um pouco mais específico sobre esse assunto. Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre isso. Ou então leia o texto no Moodle, que está lá melhor explicado esses gráficos aqui. Aqui mostrando também a distribuição de agregados num solo, então no lato solo vermelho, em diferentes sistemas. Então eu tenho aqui o preparo convencional, PC, integração lavoura-pecuária, ou seja, eu faço no inverno, eu uso animais em pastejo, no verão eu uso com cultivo de grãos, então integração lavoura-pecuária, ILP, está aqui, e pastagem permanente, com braquiária de cumbres, então o ano inteiro com pastagem. Aqui é aquele mesmo gráfico anteriormente, limite das classes de agregados, então aqui o tamanho dos agregados, bem pequenos, bem grandes, e aqui a porcentagem da massa de solo, quanto dessa classe aqui de agregado eu tenho aqui. Então, a mesma coisa, coloquei aquele conjunto de peneiras, passei 1 kg de solo por ela e fui quantificar quanto ficou em cada uma das frações dentro de cada tratamento. O que eu observo aqui? Que dos 3 sistemas, o preparo convencional foi o que apresentou maior quantidade de agregados pequenos e médios, que não é do meu interesse no primeiro momento, e pouco agregado grande. Por que isso acontece? Porque eu estou fazendo o quê? Desagregando o solo. Então só tenho predomínio de agregados pequenos e médios. Não estou dando condição de acúmulo de matéria orgânica, porque quando eu revolvo o solo eu oxido a matéria orgânica, diminui o seu teor no solo. Por consequência, matéria orgânica é importante para formar e estabilizar agregados e reflexo direto na agregação. Tá? Ao passo que a integração lavoura-pecuária e pastagem permanente, ambos andam juntos aqui. Então, dos 3 sistemas, se eu tivesse que indicar para algum produtor fazer, eu indicaria ou a integração lavoura-pecuária ou a pastagem permanente, pensando sempre na questão do solo. Tá? Então, em termos de agregação, os 2 sistemas aqui são superiores quando eu comparo com o preparo convencional. Por que são superiores? Nesses 2 sistemas aqui eu tenho pouco revolvimento do solo, então automaticamente dou condições de melhorar a minha agregação. Eu tenho sempre acúmulo de palha em superfície e também estímulo de raízes em subsuperfície. Ambos os fatores que auxiliam na melhoria da minha agregação do solo. Tá ok? Bom, o efeito da matéria orgânica na estabilidade de agregados quando submetidos ao umedecimento. Então, só mostrando aqui, ó, eu tenho aqui, ó, um solo com alta matéria orgânica e um solo com baixa matéria orgânica. Da mesma forma aqui, ó, alta matéria orgânica, baixa matéria orgânica. Qual é o diferencial entre esses 2 conjuntos aqui? É que antes do umedecimento, se eu colocar num frasco, olha aqui, ó, eu tenho tanto de alta matéria orgânica quanto de baixa, ocupam a mesma quantidade. Estão vendo aqui? Assim que eu umedeci o solo, o que acontece aqui? Ó, com o solo que tem alta matéria orgânica, os agregados eles ficam estáveis, eles não se estouram, eles não se desfazem. Ao passo que aquele que tem baixa matéria orgânica, ele se dissolve, o agregado não consegue se manter. Eu tenho um empacotamento do solo, então nessa condição aqui eu teria alta porosidade, nessa aqui baixa porosidade. Tá ok? Entre outros fatores, fluxo de água e de gases aqui é muito prejudicado, ao passo que aqui é benéfico. Retenção de água aqui é benéfico, aqui é pouco improvável que vai acontecer retenção de água, e assim sucessivamente. Então, mostrando o efeito da matéria orgânica na estabilidade do agregado antes e depois do umedecimento do solo. Como é que eu mantenho um bom estado de agregação do solo? Então, algumas práticas são importantes. Primeiro, reduzir a intensidade de preparo. Sair de uma condição de preparo convencional e ir para plantio direto. Ir para essa condição aqui, para essa condição aqui. Segundo, fazer rotação de culturas. Por que fazer rotação de culturas? Para mim poder explorar diferentes tipos de raízes em subsuperfície. Então não é só a quantidade de palha que tem em cima, mas é o tipo de raiz que tem embaixo. Então se eu faço aqui um ano milho, está aqui colocada a raiz dele, um ano soja, um outro ano milho, um outro ano milheto, um outro ano soja, um outro ano milheto, ou no inverno então trigo com centeio, eu consigo explorar diferentes tipos de raízes, o que é muito bom para a agregação em profundidade. Reduzir o intervalo entre colher e semear, que é essa imagem aqui, ó.
Quanto menor for o tempo entre eu colher uma cultura e semear outra, significa que eu tenho palha em superfície e já automaticamente estou fazendo o quê? Melhorando essas plantinhas que vão crescer aqui, vão emitir raiz no solo e vai fazer com que melhore a agregação. Então, mais rapidamente eu consigo ter raiz de novo atuando no sistema. Então, isso é importante, tá? Porque tem um efeito de matéria orgânica direto o tempo inteiro aqui, além da ação de raízes. Eu nem colhi uma cultura, já estou com a outra implantada em cima. Cobertura do solo. Então, essa cobertura do solo, dessa forma aqui, ó, eu diminuo a formação de selo e crosta, quando eu comparo com essa outra condição aqui. Então, quanto mais cobertura eu consigo manter no meu solo, menor é a formação de selo e crosta naquele ambiente. Sem contar que solo com maior matéria orgânica, mais palha, perco menos água por evaporação direta, tenho mais água armazenada e com isso então eu consigo melhorar a minha condição para as plantas. E evitar o tráfego de máquinas em condição de solo muito molhado, que é a questão da friabilidade. Nós vamos ver isso mais adiante na nossa próxima aula. Como é que eu posso fazer a avaliação do estado da agregação e da estrutura do solo? Tá? Então eu posso avaliar de forma direta e de forma indireta, quanto de um laboratório. A forma direta seria o quê? Eu vou lá no solo, coleto uma massa de solo aqui e faço então, essa massa de solo passar por diferentes peneiras. Isso aqui, então, a quantidade de agregados que fica retida em cada uma delas, eu quantifico e eu construo depois, então, aquele gráfico que a gente viu lá atrás. Ou então está aqui representado, esse mesmo gráfico aqui, ó, tá? Então, essa quantificação direta da massa de solo, eu posso fazer ela no campo, então, por peneiras. Então, aqui tem uma imagem, ó, determinação de agregados, A, por meio de peneira rotativa, e B, por agitação em água. Então, eu coloco a amostra de solo aqui. Aqui eu tenho um conjunto de peneiras que vai passando o solo e vai caindo então nessas caixinhas aqui a quantidade de agregado de cada classe. Depois eu quantifico pelo total que eu passei e vou ter esse gráfico aqui mostrado. E o que eu posso fazer ainda? Pegar esse solo aqui, esses agregados que são nas peneiras, eu coloco eles imersos em água. Então eu faço uma agitação vertical dos agregados aqui. E eu consigo ver então se esses agregados aqui são estáveis ou não, que seria a comparação dessa imagem aqui, ó. Dessa imagem aqui. Então, seco eu posso ter o que? Um agregado altamente estável. Mas quando eu coloco em água, ele é pouco estável. Então, eu consigo ver o efeito da matéria orgânica na estabilidade de agregados, tanto a seco quanto a úmido, que é representado, então, nessa imagem aqui. Agregado a seco e agregado a úmido. Tá, ok? E formas indiretas de a gente observar isso aí. Que seria, então, o quê? Medir atributos, características. Então, fazer relações de massa e de volume dos constituintes do solo. Então, aqui estão colocadas algumas das relações que eu posso fazer. O volume total e assim por diante. Que relações seriam essas? Relações do tipo densidade do solo. Então, eu vou lá no campo, coleto anéis em diferentes camadas do solo. Está aqui colocado. Tiro esses anéis aqui e calculo a densidade do solo. Então, aqui a densidade é massa de solo seco sobre o volume total. Tá? Então, nessa condição aqui, massa de solo seco sobre o volume total, eu vou obter a minha densidade do solo. Posso obter ainda relações de porosidade do solo, porosidade total, que é a proporção entre poros em relação ao volume de solo. Então, eu tenho lá na fração mineral, tenho lá 45% mineral, 5% orgânico, eu tenho aqui os restantes que é poros, que pode ser composto por água ou por ar. Tá? Então, nessa condição de porosidade total, eu posso ter ainda dentro o quê? Os macroporos e os microporos. Então, geralmente, macroporos ocupam 1/3 do volume dos poros e microporos 2/3 do seu volume dos poros. Por que isso aqui é importante? Porque microporo, a função é reter água, como está aqui colocado. Macroporo, qual é a principal função? Infiltração de água no solo e movimento de gases. Microporo, a função é reter essa água que foi infiltrada e fazer a sua redistribuição a nível de raízes. Essa é a proporção. Ambos, os macros quanto os micros, são essenciais e essa proporção tem que ser mantida, 1/3 macro e 2/3 micro. Essencial para processos biológicos, físicos, químicos, que suportam então a vida e que determinam a qualidade do ambiente, ou então o crescimento de raízes. Tá? Nesse contexto, é importante observar o tal da porosidade mínima de aeração, que seria o nosso espaço aéreo. Essa porosidade mínima de aeração ou espaço aéreo tem que ser aproximadamente maior ou igual a 10%. Por que isso aqui é importante observar? Porque essa porosidade mínima de aeração é o mínimo necessário de ar para evitar que haja deficiência a nível de raiz e a planta possa morrer por anaerobiose. Então, essa porosidade mínima de aeração está relacionada com a macroporosidade. Quando eu afeto os macroporos, eu afeto a minha porosidade mínima de aeração. Tá, ok?
Como é que eu posso avaliar então isso aí? Eu posso no campo coletar anéis com um diâmetro e uma altura, anéis, coleta uma amostra de solo, levo para o laboratório, saturo essa amostra aqui então em água, peso ela, vou obter a minha massa de solo saturado. Depois de pesar, então eu coloco numa mesa de tensão e posso aplicar uma tensão aqui de 60 centímetros, então a altura daqui até a saída de água tem 60 centímetros, 6 kPa. Quando parou de pingar essa água aqui das minhas amostras, significa que houve um equilíbrio entre a água que está retida nos microporos com a força que retém essa água. Então, tudo que foi drenado de água embora significa água nos macroporos. Tudo que ficou retido é água nos microporos. Então, o peso saturado menos o peso da amostra quando parou de pingar água aqui é macroporo. Eu pego essa amostra que parou de pingar, peso de volta ela, coloco na estufa a secar. A diferença do peso seco menos o que estava aqui antes, depois que parou de pingar, vai ser microporos. Isso tudo está colocado aqui, pessoal. Macroporosidade. Então eu tenho lá macroporosidade, a massa de solo saturado, menos a massa de solo a 60 centímetros de coluna d'água, então lá na mesma tensão, dividido pelo volume total da minha amostra. O valor que der aqui vai ser macroporosidade. A microporosidade da mesma forma, vai ser o quê? A massa de solo a 60 centímetros, então quando parou de pingar, menos a massa de solo seca em estufa a 105 graus. Dividido pelo volume total vai dar o quê? A quantidade de água retida nos microporos. Isso aqui então vai ser a minha microporosidade. Porosidade total vai ser o quê? O volume de poros, então que tem ar e água, dividido pelo volume total. Então, se eu tenho esses dois cálculos aqui, eu posso fazer. Ou então eu posso calcular ainda o quê? Porosidade total é igual a 1 menos a densidade do solo sobre a densidade de partículas do solo. Então, esse aqui leva em consideração densidade do solo, que eu tenho tenho poros aqui. Densidade de partículas leva em consideração somente partículas sólidas, ou seja, não tenho mais espaço poroso. Eu peguei todo aquele meu espaço poroso dos agregados e compactei eles. Então, zero de porosidade. A diferença desse para esse, menos 1, vai dar a minha porosidade total. Tá? Ou ainda eu posso calcular a porosidade total somando macroporos mais microporos. Nós vamos fazer isso em aula amanhã. Bom, como é que eu posso monitorar o conteúdo de água no solo? Da mesma forma, fazendo relações de massa-volume. Então, eu tenho lá a unidade gravimétrica do solo, é dada em quilos por quilo ou então em porcentagem. O que é a unidade gravimétrica do solo? É a minha massa de água dividido pela massa de partícula sólida vezes 100, eu vou obter a minha unidade gravimétrica em porcentagem. O que é a massa de água? Nada mais é do que a massa de solo úmido menos massa de solo seco. O que evaporar é a massa de água. Ainda posso calcular a minha unidade volumétrica, que é em metro cúbico por metro cúbico, ou então em porcentagem. Que existem duas formas de calcular. A unidade volumétrica em base de porcentagem é o volume de água, está aqui, dividido pelo volume de solo, vezes 100 vai dar a minha unidade volumétrica. Ou ainda, então, eu posso calcular aqui umidade gravimétrica, essa que eu acabei de calcular, vezes a densidade do solo. Isso aqui vai me dar, então, a minha umidade volumétrica. É outra forma de eu calcular também. O meu grau de saturação. O que é o grau de saturação? O grau de saturação é quanto por cento da minha porosidade total está preenchida por água. Então, é essa relação aqui, umidade volumétrica dividida pela porosidade total vezes 100. Vai dar em porcentagem. E o espaço aéreo é a quantidade de poros que eu tenho no solo que está livre de água, que contém somente ar. Tá ok? É isso que quer dizer essa relação de espaço aéreo. De uma maneira geral, então, eu posso fazer dois comparativos aqui. Um solo que não está compactado, então, em boas condições estruturais, e um solo compactado ou adensado. O que eu tenho aqui, então? Agregados formados com grande porosidade, então eu consigo que a água bata, infiltra e fique retida, ao passo que nesse aqui não acontece. Então, quando eu tenho um solo com boa condição estrutural, eu tenho esses espaços porosos aqui, que eu consigo reter a água e fazer com que passe ar. Quando eu tenho um solo compactado, eu perco essa característica aqui. Então, olhem aqui o que acontece com essa diferença de uma condição compactada para uma condição não compactada. Tá ok? E lembrar sempre que a estrutura do solo ela é a responsável por água e por ar, e por nutrientes. Então, esse complexo água, ar, nutrientes, que é o balanço de uma boa ou de uma má condição estrutural do solo, é que vai afetar o meu desenvolvimento das plantas a nível de solo. Ok?
Essa videoaula de hoje